Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Você, meu pequeno tirano, meu brasileiro com contas a pagar, querendo vencer na vida, sendo chamado aí de uma raça de cachorro muito popular de vez em quando. Se você está aqui nesse vídeo, nós vamos conversar sobre um tema voltado à felicidade, à positividade. Há algum tempo atrás, quando você ia agradecer alguém, né, você fazer alguma coisa quando as pessoas iam te agradecer, na verdade, elas usavam um termo que se chamava assim, gratidão. Era muito irritante. Não sei quanto a você, mas quando você espera ouvir um obrigado e a pessoa olha para você, gratidão, e fazia aquela carinha de ursinhos carinhosos. Olha, eu não sei se eu achava bonitinho ou irritante, eu acho que é mais irritante do que bonitinho, mas vamos lá. Eu estou aqui para falar sobre os riscos do pensamento positivo, da psicologia positiva mal utilizada, mal interpretada, vendida por aí à torta direita como se fosse um ritual, ok? Vocês lembram dos coaches? Pois é, eu posso dizer que eu tenho muita propriedade para falar dessa temática. Aconselho então vem explorar comigo alguns pontos aqui desse vídeo, ok? Eu separei aqui alguns temas para a gente poder tratar dessa questão da positividade, de psicologia positiva, desses movimentos que houve e ainda há, tá? Ainda há uma tribo cativa, fiel, há vários tipos de pessoas. Nós temos aí alguns exemplos bem recentes até, né? Mas isso vem, ó, de muito antes, isso está aí no mercado há muito tempo. E eu quero dizer para vocês que tem muita questão crítica aqui que eu vou dizer, que eu vou explorar junto com vocês, mas também tem algo legal aí, ok? Nós vamos tentar separar as duas coisas, tá bom? Deixa eu tossir. Isso é uma tosse, tá? Vamos lá. O pulmão tá aqui. Bom, os caras pegaram pensadores como, por exemplo, Martin Seligman, que é um cara com muita referência, muita bagagem, né? Com ciência de fato envolvida nas temáticas que ele trata. Trouxeram eles e mais outros pensadores, outros influenciadores diversos, compilaram de uma maneira a vender um pacote pronto, super inflamado de mágica. Aquela mágica assim, ó, se você pensar positivo, você não é, mas se você pensar que é, você vai ser. E nós vimos uma onda gigantesca de pessoas que deram crédito para isso. Joga para o universo vai fazer acontecer. E olha, as coisas que aconteceram de fato com quem comprou isso, a grande maioria, com quem embarcou nessa toada, posso dizer para vocês que não foram poucos os batedores de cabeça. E é óbvio que ia dar merda. É óbvio que ia ter coisa errada no meio desse processo, né? Que vejam bem, pensar em questões como flow, como gratidão, os princípios da gratidão, né? O próprio pensamento positivo ele é muito bem fundamentado e tem diversas técnicas, né? Diversas técnicas que você pode utilizar, vários livros que você pode ler. Estava muito na moda aquele livro Mindset, que é um livro muito bom, compensa muito ler, né? Mas que deve ser encarado com certa dose de realidade. Ou seja, nada dessas referências e dos estudos científicos, nem das ferramentas que surgiram a partir disso, e tem diversas aí, são ferramentas sem fundamento, né? São ferramentas que muitas delas respaldadas por estudos, com coisas sérias de lá, e o que eles fizeram? Pegaram isso lá de fora, empacotaram de uma maneira maciça, venderam isso como uma porretada para todo mundo, como se fosse um passe de mágica, e virou o que virou. Né? Hoje, quando você fala de coach, é aqueles que estudaram, né? E aí eu vou contar um segredinho para vocês já já. Aqueles que estudaram a temática, hoje muitos deles têm vergonha de ser chamados de coach. Mas é preciso entender o que houve no Brasil pelo que de fato é um coach lá fora, né? Nós vamos tentar explorar essa linha daqui a pouquinho. Então, o que foi feito? Os caras criaram um verdadeiro ritual, né? Uma linguagem específica, com palavras muito bem encenadas e escolhidas, né? Agindo como se fosse uma seita, o culto basicamente a uma imagem, a um guru, né? E há aí um guru recente, né, que se aventurou na política, teve alguns probleminhas, mas não tem só ele não. Tem vários outros que estão por aí, ainda ativos, e vários outros anteriores que foram os pais desses gurus
que estão por aí. Então isso já vem de algum tempo, essa sistemática montada, vendida do Brasil à torta direita em massa, né? E que o brasileiro ele caiu nessa com força, né? Então, esse culto à figura, os treinamentos sendo vendidos com uma isca, uma âncora gratuita, uma palestra gratuita, uma palestra magna gratuita, que para você, na maior parte das vezes, ter acesso às coisas de maior impacto, você teria que comprar uma palestra mais robusta e era vendido para você também um curso, uma imersão. Quem nunca viu isso, né? Uma imersão. Vamos fazer uma imersão de sexta, sábado, domingo. Vamos fazer uma imersão de um sábado e domingo. Você vai sair daqui, meu Deus do céu, você vai sair daqui transformado. Você vai, é como se você entrasse com um casulo, como uma lagarta e saísse no final uma borboleta. É mais ou menos isso. É uma metamorfose que os caras vendiam e vendem até hoje, né? Então, o Masterclass, Mastermind. E as vítimas? Diversas vítimas. Doutrinados, saíram dos empregos, abandonaram seus negócios, as suas vidas, em relação ao pensamento do que elas poderiam viver, e no qual já traziam aquele pensamento a valor presente como um passe de mágica, trazendo o mundo ideal para o mundo real, eu poderia viver aquilo que eu tanto ansiava. Mas será que na prática funcionou? E se funcionou, já respondendo a minha própria pergunta, o que fez com que o termo coach fosse tão propagado, tão banalizado e hoje sinônimo de vergonha para aqueles que estudaram muito as ferramentas e técnicas, para aqueles que desempenharam um estudo de fato sério nessa área? E será que tem coisa séria aí? E aí eu vou contar o segredo para vocês que eu disse. Uma das minhas especializações, lá em 2018, foi um MBA em coach. Na época, sendo fornecido por uma das instituições de mais prestígio nesse nosso Brasilzão, com vínculos e reconhecimentos, inclusive do próprio Martin Seligman, lá fora. Diplomas internacionais, faculdades de renome por trás, né? Hoje, essa instituição entrou em colapso, ela não existe mais, por uma briga interna dos seus acionistas, que eram marido e mulher, né? Havia uma estrutura absurda, né? Eu presenciei isso lá. Eu quero trazer aqui à tona para vocês que em 2018 era o ápice dessa questão, do 17, 18, da questão do coach, né? E os culpados disso ter acontecido como aconteceu foram, de fato, esses precursores, que não souberam administrar, de fato, aquilo que estava sendo vendido, os resultados que eram possíveis com as técnicas, porque eu vou fazer uma questão aqui com vocês. Tem dois lados, ok? O primeiro lado, a questão científica. Olha, eu tenho vários cursos de especialização, de pós-graduação, e eu posso dizer para vocês que essa pós-graduação foi onde eu vi a maior quantidade de ferramentas e técnicas compiladas de diversas áreas de conhecimento num lugar só. E por que que eu digo isso para vocês com propriedade? Uma das minhas áreas de especialização e a área da minha profissão é a área de gestão de projetos, que também é uma área muito abrangente, muito científica, né? Com vários profissionais aí no mercado, com certificações muito prestigiadas no mercado, uma delas a PMP, que eu detenho a certificação PMP, e eu vi muitas das ferramentas, que são as melhores ferramentas dessa área, vários estudos de caso, sendo compilados da questão de gestão de pessoas, da questão de gestão de requisitos, da questão de gestão de tempo, gestão de custo, né, de várias áreas de conhecimento, sendo compiladas e trazidas como ferramentas e técnicas lá dentro do conteúdo que era ministrado no MBA em Coach. Vários trabalhos em grupo, com dinâmicas em grupo, enfim. O que eu posso dizer para vocês é que, de fato, o MBA que eu vivi lá em 2018 foi um bom MBA. Mas tem um outro lado. Eu também vi coisas lá que me davam arrepio. E eu aproveitava a oportunidade para entender qual que era a áurea, qual que era o cenário, como que a comunicação que aquele pessoal fazia impactavam as pessoas da maneira que eu via lá dentro.
O módulo, por exemplo, eu lembro muito bem o módulo voltado à psicologia positiva, foi um evento feito lá na região mais nobre de São Paulo, não vou citar onde aqui, lá na região mais nobre de São Paulo, num hotel chiquérrimo, num espaço muito amplo, com equipes de cinematográficas envolvidas no negócio, num ambiente assim, glamuroso mesmo, com uma multidão de pessoas, sério. Deviam ter, só nesse evento, que foi de sábado e domingo, assim, um salão, olha, vou chutar aí umas 1.000, 1.500 pessoas, num único evento, lotado, glamouroso, né? Uma verdadeira cena de, olha, é absurdo. E começa por aí. A imponência, a maneira da comunicação, você ver de fato com que pessoas, um grupo de pessoas ali em cima de um ou dois ídolos, né? Com todas as pompas, isso gera uma comoção em massa, a maneira em que o ritual era feito, porque era um ritual. No final das contas, eu vi que tinham pessoas lá que choravam, que gritavam, que entravam em transe, né? Teve, por exemplo, a ciência de entortar barras com queixo, caminhar na brasa, coisas absurdas. E para mim também era absurdo. Eu confesso que eu não consigo me envolver com isso. E foi o motivo de eu ter buscado uma especialização nesse sentido. Eu sou uma pessoa que tem dificuldades em entender como outras pessoas funcionam. E eu vi, por exemplo, no MBA em Coaching, uma excelente oportunidade para eu poder enriquecer essa área, que é a mais importante de todas, como você lida com as pessoas, para me entender um pouco mais delas. E de fato ali eu consegui olhar com um pouco mais de técnica, ferramentas de comunicação, tal qual são usados em vários cultos, em várias igrejas por aí, sendo aplicadas lá e tendo os mesmos efeitos com aquelas pessoas, graças à maneira em que o rito era feito. E sim, muitas pessoas gritando, chorando, e eu abismado, pasmo com aquilo, de verificar quanta eficiência, como de fato as ferramentas funcionam para o fim que elas foram planejadas. O rito era perfeito, descrito aos detalhes, só que tinha um porém. A mesma escola que fazia aquele rito não preparava com a mesma veemência as pessoas para utilizarem aquilo para o motivo correto. Muitas vezes, técnicas de terapia eram passadas para pessoas que não tinham nenhum tipo de embasamento teórico e científico para aplicar uma técnica de terapia. Então elas iam para o caminho errado. Óbvio que o resultado não seria bom. Uma ferramenta mágica sendo passada no sentido de traga para o mundo atual aquilo que você pensa que vai ser e você será. Como assim? A única coisa que tem o poder de transformar alguma coisa do ponto A para você chegar no ponto B, que é onde você espera, é com mão na massa, muito trabalho, muito cérebro, muito ali. E, ou seja, era de fato as ferramentas que eles estavam ensinando, só que concentradas num ponto errado, num ponto distante. Era necessário eu fazer uma transformação no sentido de, olha, vamos começar a traçar o seu plano e vamos executar esse plano. Entenda que tem riscos no meio, tem renúncias para serem feitas, mas não vai saindo do seu emprego, não vai vendendo tudo que você tem, não vai achando que você pode se dar o luxo de fazer algo hoje que você não tem o mínimo preparo para fazer. E era isso que era vendido. E caro, né? Os eventos eram caros. Ou seja, eu tenho vários MBAs de escolas prestigiadas, FGV, Fundação Dom Cabral, por exemplo, né? Algumas delas, graças a Deus. E posso dizer para vocês que esse MBA foi 1,5 vezes mais caro do que um MBA da FGV, por exemplo. Muito caro. E os livros, um absurdo. Quando eu vi a nota fiscal de um dos livros que eram vendidos para mim, eu quase caí de costa, falei, não é possível que esse trem vale aquilo que está sendo cobrado. Ou seja, altíssimos preços para formação. Uma galera que era completamente viciada, cultuavam aquelas imagens e pagava qualquer tipo de preço para fazer parte daquele grupo. E aí vem um ponto que é crucial, que eles fizeram assim com primor, o senso de pertencimento. É muito importante. Era o que eles trabalhavam a todo momento lá. O senso de pertencimento era o fato de, fazendo aquilo, fazendo aquele curso, fazendo aquele treinamento, implementando aquelas ferramentas, adotando essas escolhas, comprando o livro A, comprando o livro B, participando do curso tal, sendo esse formato que é pregado, eu posso fazer que eu posso sentir que eu faço parte daquilo que é grandão, que eu achei do né?
E as pessoas faziam. E aí eu quero pensar mais uma vez, aqui voltar ali atrás, sobre essa palavrinha gratidão. Ora, tirando os seres humanos que acham bonitinho utilizar essa palavra, eu posso garantir para vocês que se você encontrar alguém que fale o obrigado por você como gratidão, pergunte para ela se ela já fez um treinamento do tipo. Eu acredito que a possibilidade do sim é muito grande. Eu fiz esses treinamentos de uma maneira imersiva. Posso dizer para vocês que tem muita coisa legal ali de cunho científico, desde que você olhe da maneira correta. Mas também tem muito charlatanismo ali pro meio. Muito, muito mesmo. Empacotado no ritual para fazer você sentir que pertence a algo e fazer escolhas em detrimento de uma tribo que prega algo que pode ser irreal. Gente, já ouviu falar de psicologia quântica? Ah, enfim, vou parar por aqui, tá? Então, é absurdo, absurdo o que eles faziam para extorquir, para tirar o seu dinheiro e fazer com que cada vez mais aficionados entrassem para dentro do mesmo meio. Não faltou casos depois desse movimento feito em 2018. Essa escola que eu estou dizendo para vocês que eu cursei, infelizmente, não existe mais. Eu acho que o conhecimento que eu adquiri lá foi sim valoroso, desde que encarado com o viés correto, né? Mas se era tão bom assim, por que que nem a escola existe mais, né? E por que que o termo foi tão banalizado? Devido à maneira, à estratégia que eles aplicaram de fazer disso uma massa, sendo que não é uma massa. É algo que deveria ser aplicado como qualquer outra ciência, com embasamento, com técnica, com resultado. E quando algo dá errado, eu ajusto dentro de outra abordagem, né? Ciência, prática, fundamento, estudo, né? Fazendo isso com muito trabalho, muita mão na massa, óbvio que o resultado vem. Bom, eu espero que eu tenha passado para vocês os pontos em que eu acho que o tema psicologia positiva e pensamento positivo, vamos chamar de pensamento positivo, pode ser perigoso no seguinte sentido: quando eu tenho pensamento positivo, mas não entendo as renúncias, as escolhas que eu tenho que fazer em detrimento desse pensamento, e entendo que lá o meu mundo ideal, aquilo que eu penso que eu vou chegar lá na frente, pode ser um trabalho de muito esforço, quando eu acho que isso é fácil, o pensamento positivo, ele é uma arma, não é uma ajuda. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Ah, eu já ia me esquecendo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar nos sininhos para ativar as notificações.